nós vamos falar sobre os sintomas do ciúme. E vamos começar aqui sobre sentimento doloroso. E antes que o pastor Guerra leia o texto base e já inicie este assunto conosco, eu quero convidá-lo também. Se você tem dúvidas a respeito do sentimento aí, do que vem a ser o ciúme, sobre esse sintoma, né, que é o sentimento doloroso, você pode mandar para a gente aqui a sua participação, 3253-3320. Você vai falar ao vivo. Se não quiser falar ao vivo, pode deixar que a nossa diretora vai anotar o seu nome, a sua pergunta, a sua colocação e nos passará para que você aí, do outro lado da telinha, seja abençoado de igual forma. Se você não quiser se identificar, não tem problema algum. O que nós queremos é poder estar bem próximo de você através aí desse telefone 3253-3320 e você também participa pelas nossas redes sociais, né? Você pode acessar aí o Twitter, @detudoumpouco.tv ou o Twitter do próprio Ministério Clínica da Alma, que é @Clínica da Alma. Não é isso, pastor Isso Rogério? mesmo. Então, participe conosco e, pastor Guerra, agora é a sua participação com voz de trovão, Ok. com o texto base aí do dia. Provérbios 6:34. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Né? Eu gostaria de ler um texto aqui interessante sobre o sentimento doloroso. Fala assim: doloroso e doentio, uma esposa ciumenta ou um marido ciumento pode transformar o lar numa antessala do inferno, um ambiente de nervos à flor da pele. Então, uma coisa interessante aqui, eu estava pensando aqui, né, nessa área de a sala da sua casa, onde a sala virá um campo de batalha. Quem que vai sofrer com isso? Os filhos. Porque a gritaiada, né, a forma de agressão verbal, isso aí vai trazer nos filhos um trauma. Não é? Eu tratei de um rapaz que ele não podia ouvir gritos. No trabalho, onde ele ia, não podia ouvir gritos, que aquilo deixava ele atordoado. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui ver a história dele, né? O pai tinha muito ciúme da mãe e brigavam, gritavam, partiam um para cima do outro, e isso criou um trauma nessa criança, que quando chegou a ser adulto, teve problemas nessa área, inclusive até medo de casar, porque ele tinha medo de falar: será que o meu casamento vai ser da forma dos meus pais? Né? Eu estou procurando uma esposa que não seja igual à minha mãe, né? E eu não quero ser igual ao meu pai. Então eu tive que fazer esse trabalho com ele, para que isso não acontecesse na vida dele. Acaba virando até uma maldição, porque fica carregando isso como uma carga. E isso não é bom. Então, toma muito cuidado, né, na questão de ciúme, resolva seu problema dentro do seu quarto, resolva sem gritaria e trata disso. Trata disso, porque vai chegar um ponto que vai partir para agressão. Isso não é bom, isso não traz frutos e terceiros sofrem com isso. Família sofre e muitas vezes não é fácil, não. Então, você que está nos assistindo aí hoje, fica alerta para isso. Talvez você a sua ficha nem caiu ainda. Você está trazendo esse problema para os filhos, na sua, né, essa forma sua de desabafar aquilo que está doendo dentro de você. Tem muitas outras formas, inclusive uma das formas é curar essa ferida dentro de você. O senhor falou aí a respeito desse sentimento, né? E a gente está observando a questão da pessoa que emite, né? Vamos dizer assim, desse emissor aí do ciúme, aquele que tem o ciúme, não é? Quais são essas outras manifestações aí dentro desse sentimento doloroso para que ele remoa isso dentro dele, que gere esse comportamento agressivo, como no texto aí, não é? Quando o ciúme ele excita o furor. Como que a gente pode falar isso, pessoal de casa? Então, na questão do texto aí, só para completar aqui, ele fala que a pessoa parte para vingança. E essa agressão aí com palavra, e muitas vezes parte até para os tapas aí, né? Já é uma questão de vingança mesmo. A pessoa já vai para vingança. Eu vou agredir fulano, eu vou agredir com palavra. Aí faz o quê? Levanta passado,
Você entendeu? Vai lá e busca aquele defunto que já foi enterrado há 20 anos, levanta aquilo para agredir a pessoa. Muitas vezes a pessoa fala, mas você já me perdoou disso e tudo, mas pelo ciúme, acaba atacando a pessoa, levantando o passado da pessoa e ferindo. Mas essa pessoa que vai, ela já está ferida também. Entende? No exemplo, Rogerinho, que o pastor Guerra deu a respeito desse rapaz, que ele não poderia ouvir gritos, porque ele ouviu muito grito em função do ciúme do pai para com sua mãe, essa questão ela também é cíclica na vida, né? É o pai que passa para o filho passa para o seu filho, e assim vai, se não for interrompido de uma maneira assim, milagrosa pela potente mão do Senhor, não é? Sim. A gente observa, Serginho, que há um ciclo da ferida. E quando esse ciclo da ferida ele não é interrompido, a pessoa que está ferido, ele vai ferir o outro. E isso acontece com muita frequência dentro das estruturas familiares. Então, o pai e a mãe, né, não têm um relacionamento saudável, os dois, de alguma maneira, não se relacionam de uma maneira saudável, onde um sente ciúme ou o outro excita o ciúme do outro, porque tem também esse lado. Né? Nós vimos ontem a questão dos três importantes personagens nessa relação do ciúme. Né? Então, primeiro, é aquele que sente o ciúme. Né? Aí tem de quem ele sente ciúme, que é o objeto que ele, de alguma maneira, tem como posse. E o terceiro, que pode até ser mais de uma pessoa, é o causador daquele ciúme. Então, nós temos aí um triângulo, e essa relação, principalmente entre aquele que sente ciúme e aquela pessoa que é o alvo do ciúme, eles têm uma relação que pode ser uma relação doentia. Tem pessoas, inclusive, que acham que o ciúme, se a pessoa não manifestar o ciúme, significa que a pessoa não está dando importância para ela. E é uma situação que não é que o outro não está dando importância, é que ele precisa e tem uma necessidade de que alguém esteja sempre dando atenção, de que ele se sinta como o alvo da atenção. Então, tem pessoas que acham que é extremamente importante a outra pessoa ter ciúme dela e manifestar esse ciúme, e às vezes até de uma maneira socialmente inadequada. Mas essa é a forma que ele sente de estar sendo valorizado. Fulano se importa comigo, então fulano me ama. Isso, inclusive, é uma das coisas que faz com que muitas pessoas mantenham um relacionamento, e um relacionamento onde sustenta o ciúme doentio de alguém. Fala assim, não, fulano faz isso porque ele me ama. Na realidade, talvez não seja porque ele te ama, seja porque ele é inseguro. Mas aí diz respeito essencialmente a já uma relação, vamos dizer assim, doentia. Doentia. Sim. Já entra no nível de doença. E isso vai sempre, se não for interrompido, vai gerando cada vez mais feridas, porque vai interferindo nos relacionamentos adjacentes, porque todo mundo passa a ser o causador do ciúme, né? A pessoa começa a manipular, e isso vai interferir no relacionamento, no caso do marido e da mulher, vai interferir no relacionamento com os filhos, na forma como esse casal vai criar os filhos e até mesmo a postura dos próprios filhos, porque eles, já influenciados por essa atmosfera, começam a tomar partido por um ou por outro. Entendeu? E uma forma de manipulação, além dessa por exemplo, de provocar o ciúme no outro, né? Ou de repente usar algumas roupas, né, que vai provocar, vai se tornar muitas vezes uma atitude de insinuação, não é? Ou uma coisa que a gente tem percebido, e algumas pessoas que eu já tratei, começa a usar de ameaças, né? Então, olha, sabe, se você não fizer então o que eu estou falando, então eu vou separar de você. Não, sabe, eu vou separar de você porque é a melhor coisa que tem, porque aí você segue a sua vida, eu sigo a minha vida. Então começa a usar isso como um poder de manipulação muito forte para quê? Para gerar no outro, para que o outro faça aquilo que eu quero, para que o outro faça aquilo que
muitas vezes me satisfaz ou, de uma certa forma, ameniza a minha insegurança. Né? Ameniza, muitas vezes, a minha baixa autoestima que às vezes as pessoas têm. E isso é uma cilada, porque se começar o desenvolvimento, ou seja, o relacionamento entrar por esse caminho, isso vai se tornar, novamente, aquilo que você falou, Sérgio, sistema cíclico, não é? Sim. E o ciclo da ferida, um fere o outro reage e fere o próximo, aí o outro, então, para se vingar, então fere, e aí é o que a gente tem visto hoje nos relacionamentos. Pessoas feridas, machucadas, inseguras, aí precisa o quê para poder se sentir seguro? Começa a monitorar o outro. Por que você não chegou? Já faz 5 minutos que você é para ter chegado. Por que você não me avisou que ia demorar? Né? Você perdeu o ônibus, o carro estragou, não me ligou, tu entende? Aí é aquele sistema de Big Brother, né? Um monitoramento o tempo todo. Pessoas, né? Nossa, monitor. Meu Deus do céu. De 10 em 10 minutos, onde você está? Entendeu? Então, além de ser quase que já uma situação doente, gera no outro, sabe, um sufocamento, um sistema de controle. E controle a gente sabe que não vem de Deus, né? Controle vem das trevas mesmo e a gente tem que sair disso, né? Entendi. Só uma colocação aqui na questão do ciúme, uma questão antagônica aí. É a questão de... Antagônica. Não, você viu? Anota aí. Não, mais uma aí. Pensa bem, muitas vezes a gente trata da pessoa, o cara vai lá e até bate na esposa. Eu já peguei isso. E depois ele chega ali, junto, mas parece que é o maior amante do mundo, cara. Coisa mais linda. Você entendeu? É a coisa mais linda que tem. E ele consegue dobrar a mulher, rapaz, assim, no sentido, por isso que eu falo que é antagônico. Mas aí essa questão da manipulação. Manipulação. Que o Rogério falou, né? Você entendeu? Ou um ou outro, né? Ou homem ou a mulher. Aí vem também os personagens, porque ele vai viver 2 personagens distintos. Uma dicotomia, né? Dicotomia. Nossa, coisa linda. Agora hoje está lindo o negócio. Mas hoje ainda é terça-feira. Hoje a gente vai até retirar o antagônico. a dicotomia mais forte. Encaixou melhor. 2 níveis de vida. Né? Agora, esse estabelecimento dos personagens, ele também vai muito da condição da conveniência, né? Sim. O personagem, quando ele é criado com um propósito. Tem um propósito nisso, claro. Então, aí está a questão da conveniência. Eu vou criar um personagem, ou até mesmo não chego a nem criar um personagem, mas eu vou criar uma situação, né? A questão do personagem é quando essas situações viram corriqueiras, começam a fazer parte do cotidiano. Né? Mas, a princípio, a pessoa cria uma situação para, por exemplo, provocar o ciúme no outro. Então, eu estava trabalhando há um tempo atrás com uma pessoa e estava com um sentimento de perda, vivendo um momento no relacionamento e sentindo que ele estava perdendo a pessoa. Então, o que essa pessoa fez? Contactou algumas mulheres, marcou um encontro com elas, deixou isso de uma forma fácil, aparente, para que a mulher soubesse que ele tinha tido esse encontro com essas pessoas, que foram pessoas que ele pagou para acompanhá-lo. Então, ele não teve nada com elas, mas criou... mas criou aquela expectativa. Para quê? Qual o propósito? Para que a outra pessoa tentasse entender que ele tinha um valor. Então, na realidade, de tentar despertar o ciúme do outro, mas no sentido de que ele precisa ser valorizado. Isso aí, resumindo isso aí em outras palavras, é tentar fazer a coisa certa pelos meios errados. Isso. Não é verdade? Porque aí vai nesse lado errado, porque ele poderia ali, eu não sei, porque eu já vi o outro lado em situações parecidas aí, o marido, às vezes, tentar provocar esse tipo de ciúme na sua esposa, ele perdeu o casamento. Claro. Ele perdeu o casamento. Porque uma coisa que a esposa, para ela, isso era bem forte, bem latente, é que, olha, eu não aceito traição. Isso. Aí o cidadão fez essa mesma coisa, começou com acessos ali, começou a curtir fotos na internet ali que não eram para ser curtidas, não é? E a esposa começou a achar aquilo ali muito estranho. Até que ele fez lá, deu a sua cartada de mestre, onde ele começou a conversar
só para provocar mesmo. E deixava o computador aberto. Aí naquela conversa inbox, a esposa falou, aqui ó, aqui está, ele está me traindo. Quem disse que mudava a cabeça da esposa? Aí pronto, foi determinante. Acabou com o casamento. Uma das coisas do ciúme também é a questão da neurose. A pessoa começa a ficar neurótica, entendeu? Ela começa a ouvir atrás da porta, começa a pegar o celular da pessoa, você entendeu? Eu trabalhei com uma que ela já estava pesquisando celular. Isso é o agudo dessa ferida aqui, não é? claro, Chegar nesse nível, claro. né? Chega ao nível de fica neurótico. E isso aí vai somatizando. Aí vai no médico, não acha nada, está doente, não encontra nada. O médico falou que não tem nada. Tem, você está neurótica. Então, vamos tratar da neurose. Mas isso aí é um grito, né? Essa dor, como eu disse, essa fase aguda aí, também porque ela naturalmente já passou por alguma ferida. Ela só está externando, só está espelhando. Às vezes o cônjuge ali não tem nada, está tranquilo, tem um comportamento, vamos dizer assim, saudável, um comportamento ético, importante, e ela já começa a buscar cabelo em ovo aí. Isso. Como a gente diz. Muitas vezes já vem de uma herança, né? Às vezes até problema no relacionamento dos pais. Dos pais. Né? Isso é muito presenciou isso, né? Presenciou as traições do pai ou da mãe. Viu o sofrimento da mãe. Porque mãe. normalmente é acompanhado de, em muitos casos, de agressões, né? Sim, a agressão física está atrelada a isso. Exato. E às vezes até não houve agressão física, mas a agressão verbal ela é violentíssima. Então o filho acompanha tudo isso, né? Ele percebe a dor da mãe ou mesmo do pai, né? Convive. Muitas vezes tem filhos que funcionam como esponjas, né? Que nós chamamos, absorve a dor da mãe, absorve a dor do pai. E muitas vezes assim, eu não quero que eu passe por isso. Então, é uma ferida e, ao mesmo tempo, é um sistema de autodefesa que ela cria, né? Porque ela quer ir para um relacionamento que ela não experimente aquilo que ela vivenciou enquanto solteiro, né? Ou solteira. Então, qualquer olhadela do marido já é motivo para se sentir insegura. Aí faz esse sistema de vigilância constante, né? De celular, de e-mail. Tem algumas mulheres que eu atendi, em função do marido ter dado um deslize e às vezes até mesmo o marido dizer que nunca aconteceu nada, mas que despertou interesse por outra pessoa porque estava carente. Isso não é justificativa, mas... então, a partir daí, ela começou a criar agente secreto dentro de casa, né? 007. Então, assim... Estabeleceu o Big Brother. Big Brother, né? Então, assim, cata atrás dos e-mails, tem a senha do Facebook dele, tem a senha não sei do que, e olha isso, olha aquilo outro. Então, só que a pessoa, então, ela escolhe não mais viver sua vida. Ela vai viver a vida do marido, que vai se tornar o quê? A suposição da vida do outro, né? Tempo Na todo. verdade, é nem a vida, é uma suposição. Então, é a fantasia que ela mesma criou. E ela abre mão da sua vida. Então, ela não consegue viver, não consegue ter momentos prazerosos junto, porque sempre diz que está assim, pecando, que não tem uma postura correta. Então, na realidade, a gente precisa fazer um trabalho com essa pessoa. Primeiro dela saber quem ela é, o seu valor como pessoa, né, como indivíduo, para entender que ela tem um valor em Cristo Jesus e curar essa ferida se houve uma traição, de um conserto, de pedir perdão, de restauração nessa parte para poder avançar, porque senão a pessoa não vai mais viver. Né? E quando a gente fala do processo, né, do sentimento doloroso, se a gente for pensar no antídoto para isso, a gente sempre vai pensar em um bálsamo, em algo assim. Então, não tem como desassociar o ciúme, né, pensando em cura, com o perdão. Sim. O perdão ali que é o antídoto principal para curar ali o ciúme, né? Sim. Eu quero voltar na questão do doloroso, sabe, Sim, Sérgio? pode voltar. Primeiro que ontem a gente discutindo, vem a situação. Como que eu identifico se essa relação ou esse sentimento é um sentimento de ciúme? Então, o que nós estamos tentando mostrar e trabalhar, que você pode identificar se essas atitudes são atitudes que estão relacionadas com esse sentimento do ciúme, exatamente por aquilo que a pessoa sente. E uma dessas coisas é a dor.
é ter esse sentimento de dor, ter esse sentimento doloroso. Então, se na relação que você está tendo, você está vivendo essa dor, e aí eu quero abrir um parênteses com relação ao que o Rogério estava falando, essa Um dor... professor de matemática, quase que ele abriu chave e colchete. Cheio de chave Daqui a colchete, pouco, né? primeiro os parênteses, depois Elevado as na chaves. terceira, olha. Daqui a pouco chega na expressão toda. Mas quando a pessoa encontra, né, nessa pesquisa, ela vira um detetive e vai e pesquisa a vida, abre o celular, abre e-mail e policia a vida da pessoa, ela tem a dor nos dois momentos. Um é quando ela encontra aquilo que ela procura e que ela não queria encontrar e acaba encontrando. Então ela tem a confirmação, aí vem aquela dor, né, que pode ser associada com a concretização da dúvida. E ela também sente a dor e sofre quando ela não encontra nada. Cavoca. Porque isso continua alimentando a dúvida. E ela começa a buscar mecanismos mais eficientes de busca, Pode ser de também rastreamento. uma frustração, vamos dizer assim, quando ela procura, não encontra, ela pode pensar assim, um confronto com ela mesma. Olha, eu não achei, mas agora então torna-se uma questão de honra que eu vou ter que achar. Mas na mente existe. Na Na mente existe. É, por isso existe. Porque é essa frustração que dói então, muito. Dói porque existe e ela não achou. Aí fica- Ela está na busca de uma coisa que na mente dela é real. É real. Mas ali E aí não só, encontra. então ela só E- quer buscar uma confirmação com aquilo que ela já desenvolveu na mente. só Que uma- só vai a sofrer fantasia. também de um lado ou de outro. É a dor. Exatamente. Colocaçãozinha É a aqui dor, né? rapidinho. É uma questão de... Agora é nos colchetes. Não, agora eu colchetes. Dessas pessoas ciumentas, enxergar que os filhos não são psicólogos nem psicanalistas. Porque normalmente pega os filhos e usa para... Escudos. Isso, escudo, e detona o outro. Entendeu? E acaba julgando o filho contra o outro. E muitas vezes a gente vê, tem pessoas que procuram e falam assim, eu fui muito bombardeado pela minha mãe ou pelo meu pai que me julgou no meio dessa situação. Porque a essência do ciumento é sempre uma busca de aceitação. De né? aceitação. Então, por exemplo, usa os filhos como aceitação da Isso. própria Isso. dor, dessa latência aí, né? A essência do ciúme é o sentimento de perda. Então, quando você sente que perde, a sua reação é o pranto. E aí, você acaba contaminando todo mundo. É igual ir no velório. Você chega ali, se tem dois chorando, você corre o risco de chorar junto. Né? Então, às vezes a gente chega em velório, tá tudo tranquilo, tá um clima bom. Alguém começa e às vezes expressa, os demais vão. Exatamente. sim. Né? Então, a perda, ela tem muito a ver com esse sentimento que contamina. Então, a pessoa, quando ela está vivendo essa situação do ciúme, ela tem que trabalhar com essa questão da perda. Trabalhando essa questão da perda, ela vai conseguir, né, manter o equilíbrio. Agora, se ela não consegue lidar com essa situação, ela vai contaminar todo mundo que está ao redor. Isso vai ser doloroso, não só para ela, como doloroso para os seus relacionamentos. Agora pensando, como vocês colocaram sobre aqueles 3 níveis, quem sente, de quem sente e do causador. Isso. Muitas vezes o causador, por exemplo, em casos aqui citados ou exemplos aqui mencionados, o causador, ele não sabe que ele é causador. Então ele paga uma consequência por causa dessa doença na vida do outro. Então ele sofre também, tem essa dor também nas consequências. Grande parte não sabe. Que é. Quando a ficha dele cai também, aí ele sofre mais ainda, porque ele sente-se usado. ele descobre que ele foi o causador. E muitas vezes a gente trata da pessoa assim, poxa, eu causei tudo isso. Isso foi porque, né, eu tive doença de ciúme
E o que eu vou fazer agora? Porque depois tem que voltar consertando, né? Aí que está o problema. Ele vai ter que consertar isso que fez. E muitas vezes não tem conserto. Tem hora que a coisa já foi tão destruída que não é tão fácil assim consertar. Não é tão fácil, não. Entendeu? Já está bem destruído. E ele fala, como é que eu vou fazer? Aí que entra Deus. Não é? Que eu vejo que através de Deus tudo é possível. Aí que vai entrar, né, Deus operando aí uma maravilha nesse meio aí, porque aí é operação de maravilhas mesmo. Porque aí é só Deus, tem situações que é só Deus, só a interferência de Deus mesmo. Você entendeu? Aí pode consertar a situação. No texto lido de Provérbios 6,34, vocês de casa acompanharam aí, né? Quando diz lá, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Aqui está falando até de algumas advertências contra até mesmo o adultério. Aqui é um decreto na palavra de Deus contra o adultério. Aqui a gente fala de ciúmes, ele tem vários níveis. Mas falando especialmente no nível conjugal, as consequências, e hoje a gente fala aí, né, do sintoma, mas se a gente pensando em consequência, essa vingança, ela é sempre desastrosa, é sempre danosa, né? E isso tem que ser tomado cuidado para que você identifique a sua dor e trate. Como tratar, então, do ciumento aí, no caso, com essa dor? Para que evite essas consequências piores lá na frente. Tanto para quem sente, de quem sente e até do causador. Como a gente abordou aqui a questão de que o ciúmes está muito relacionado com a questão da perda, não é? Então, e qualquer ameaça de você perder aquilo que você, na realidade, você valoriza demais ou você entende que é precioso demais para você, né? Na realidade, isso traz um dano muito grande na vida da pessoa. Então, uma coisa importante nisso tudo é nós trabalharmos justamente a questão da autoestima da pessoa, o valor, né? A gente entender, por exemplo, o histórico, o que a pessoa teve de histórico, se a família foi desestruturada, ela experimentou essa questão de uma separação brusca, se o pai era extremamente possessivo, controlador por questão de insegurança, de medo de perder, né, por ciúmes, né? Então, consequentemente, os filhos que viveram e conviveram num ambiente assim, eles vão ser afetados. Então, consequentemente, nós temos que trabalhar essa questão na perda da vida da pessoa, ou seja, se houve alguma situação assim, que ela perdeu algo que foi muito importante, às vezes até uma pessoa. Se ela conviveu num ambiente assim, é uma outra situação. Se ela viu, acompanhou a questão da traição dos pais, então, consequentemente, ela já tem uma marca, ela não vai querer experimentar isso na sua vida, então ela vai se tornar uma pessoa muito mais, entre aspas aqui, uma expressão que nós usamos ontem, zelosa, né? Então é um zelo excessivo, é um zelo que não é zelo, na realidade se torna muitas vezes um monitoramento mesmo. Já é o ciúme velado, já é o ciúme, né? Só que não, eu tenho que zelar pelo que é meu. Na realidade, não é um zelo, né? Então, essa é uma situação. E trabalhar justamente, ou seja, onde ela está colocando o seu coração. Porque a palavra de Deus é muito clara, né, sobre isso, né? Que onde está meu coração, ou seja, o meu tesouro está ali. Então, se o seu coração, ou seja, o seu tesouro é seu cônjuge, então ele está ocupando um lugar muito mais alto que o próprio Deus, né? Então, assim, o Senhor que precisa estar sentado no trono. Então, a minha esposa é importante? Claro que ela é importante, mas ela não é mais importante do que Deus na minha vida. Meus filhos são importantes? Claro que são, mas não são mais importantes e não podem ser mais importantes do que Deus. Então, isso que é importante nós estabelecemos, ou seja, o meu tesouro, a minha segurança está em quem ou em quê? Então, se está no Senhor, então as outras coisas elas vão ser trabalhadas, vão trazer um equilíbrio na nossa vida. Quer dizer, meu carro novo, não é? Ou seja, é muito caro, é muito importante, mas no momento que ele começa a ocupar um lugar muito mais expressivo do que o Senhor, pronto, você já está gerando aí uma relação de idolatria. E idolatria não tem nada a ver com Deus, não é? Então, se você idolatra a sua esposa, é porque ela está ocupando o lugar de Deus. Está errado. Isso é pecado, você tem que se arrepender disso e
e pedir que o Senhor venha ocupar o lugar que é dele, devido. Não é? Se o seu cônjuge ele é tão importante que tira o seu pensamento diário, você pensa o tempo todo, o que ele está fazendo agora, onde é que ele foi, por que ele não me ligou, porque eu senti que a voz dele está diferente, já aposto que ele está me mentindo. Então ele está ocupando um lugar muito maior que Deus na sua vida. Você não pensa 24 horas em Deus, você só pensa no seu marido, então está errado, isso é pecado, você precisa se arrepender disso, você precisa ser tratado a respeito disso na sua vida. Para quê? Para que no momento que o Senhor se assenta no lugar que é devido dele, então as outras coisas vão ter o seu valor naturais, mas o valor maior é o Senhor. Eu queria complementar, Serginho, levando em consideração o aspecto cultural. No caso, quando o texto diz a respeito da vingança e da ira, nós tivemos alguns casos de violência, de crimes passionais, e que foram, inclusive, beneficiados em júri popular por uma questão denominada em defesa da honra. Então, isso demonstra que, em determinados aspectos, a nossa sociedade, ela aceita até mesmo aspectos da violência em relação ao ciúme, quando há uma situação onde o adultério tenha sido comprovado. Então, nós tivemos casos jurídicos... A nossa legislação antes determinava que até o adultério já seria um crime. Já. Né? Sim. Agora então, já não é mais. Essa é uma questão que, assim como diz a palavra, né, de Deus em Provérbios que nós vimos, essa é também uma situação que ela alcança a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, nós temos hoje, ainda hoje, tem deixado de ser uma cultura machista, discriminatória. Hoje, ela está deixando de ser machista, mas ela continua sendo discriminatória. Né? E isso, ela sustenta essa ira, essa violência por causa do ciúme. Então, nós temos hoje situações onde nem sempre é a mulher a vítima. Nós temos situações onde o homem passa também a ser a vítima. E isso é uma situação que muitas das vezes ela é aceitável. Por quê? Por falta de revelação do amor de Deus, por falta de liberação de perdão, por falta de compaixão e uma estrutura que ela é alimentada continuamente dentro da nossa cultura. Agora, por que, Sérgio? Por que isso acontece ainda, tantos crimes, tantas violências a respeito disso? Por quê? Porque as pessoas têm um entendimento de posse. O outro é meu. Isso. Então o problema é esse, posse. Passa por esse aspecto do machismo, no que diz respeito culturalmente falando, como o Rogério disse, mas o entendimento, ou seja, é meu, é posse. Então você é minha. E não será de mais ninguém. E não é de mais ninguém. Então você é minha, eu não te dou o direito de você ficar conversando com qualquer outro cara, ou homem, entende? Porque você é minha. Então, ou você é meu. E a gente está vendo isso posse. aí já. Não, a gente pensa, né? Não somos inocentes por pensarmos que isso só acontece no casamento. A gente vê também, por exemplo, no namoro, onde a gente vê até esses homicídios aí no namoro. Sim. É uma atribuição de tempo e espaço totalmente desconectada aí de uma realidade do amor de Deus, como o Rogerinho disse. Quantos jovens que nós já vimos aí, situações de matar porque matou a namorada que tinha 16. Ou suicidar também. Ou suicidou porque ela estava namorando, ou terminou o relacionamento com ele ou com ela e estava namorando uma outra pessoa. Não é? Então, assim, puxa, então nem casados eles eram, mas eram jovens, adolescentes, mas esse sentimento de posse é meu e essa perda é muito grande e eu não vou saber elaborar essa perda, não consigo resolver isso. Então, assim, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Com mais ninguém. Tem uns que fazem até greve de fome, a questão do ciúme, para trazer a pessoa para perto. Então faz greve de fome, manipular a pessoa. Ou então adoece, você entendeu? Vai ver, não tem doença nenhuma.
Mas a Às vezes são pessoa- aquelas Mas usa- depressões sazonais, né? Isso. Que acontece. Vai, Viu que vai perder. Isso. Adoece. Aí vai ter a atenção da pessoa de novo, entendeu? Aí Então, traz e a pessoa vai e fala, não, mas fulano está doente, eu ia terminar, mas agora eu vou dar um tempo, aí esse tempo Vai só dá tempo da pessoa manipular e a doença ali instalada Isso, e ela só vai criando as suas raízes. e Né? vai armando, né? Até normalmente, pessoas que sofreram grandes impactos na parte da vergonha, por exemplo, da rejeição, muitas vezes uma ferramenta, uma arma de manipulação é a enfermidade. Porque uma vez que ela usa a enfermidade, para isso ela é a forma que ela ter a atenção das pessoas e ter as pessoas perto dela. Não, mas o que é? Você precisa de ajuda? Vamos te levar no médico. Então é a forma de ter a atenção e eu me sentir valorizado ou valorizado. Né? Então, no momento que a graça, a verdade do Senhor ela entra, né? Então a mentira ela tem que bater em retirada. Né? Então, assim, isso é importante nós entendermos, que nós precisamos sempre permitir que a verdade do Senhor venha. O que o Senhor diz a respeito disso? Né? Então, eu sou uma pessoa que tem uma saúde muito debilitada, que eu preciso 24 horas que as pessoas se preocupem comigo e me deem a atenção necessária, porque senão... Não. A gente precisa A doença buscar... se torna confortável. E isso, é confortável. E é esse poder manipulador para poder ter as pessoas perto de mim. Né? Então, Amém. a gente precisa permitir que o Senhor penetre nesses porões da nossa alma aí, né? E traga luz nesses lugares para a gente ser curado dessas coisas todas. Né? Em nome de Jesus. E despedindo-nos de vocês aí com essa palavra do pastor Rogério, né? Que Deus ele entre nesses porões. Então gostaria que você fizesse essa oração exatamente para o nosso telespectador, para que ele seja iluminado ali nessas deficiências e que mude de vida, né, pastor? Amém. Vamos orar então? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que a verdadeira luz, que é a luz que brota, que vem do Senhor, possa penetrar nessas regiões mais obscuras, mais escuras do nosso coração, da nossa alma e da nossa mente. Eu oro, Pai, para que cada um dos nossos telespectadores tenha essa experiência, a experiência arrebatadora, onde a luz penetra e as trevas têm que bater em retirada. E eu te peço, Pai amado, que aconteça assim, agora, a partir desse momento, na vida de cada um dos nossos amados e amadas telespectadores, ó Deus amado, que possam experimentar essa verdade, dessa bondade do Senhor, retirando desses lugares de prisões, ó Deus amado, de manipulações. Eu oro assim, Deus, pedindo e abençoando a vida de cada um, para que possam ser iluminados os seus corações e, no nome de Jesus, serem resgatados dessas prisões, muitas vezes mentirosas, que trazem certos prazeres, mas são cativeiros. Eu oro assim, Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.